Definição de guerrilha psicológica. Ações feitas para fazer alguém, como um inimigo ou um oponente, se tornar menos confiante ou sentir-se sem esperança, com medo, etc. Por exemplo, o exército usava transmissões de rádio no território inimigo como uma forma de guerrilha psicológica. Dicionário Merriam-Webster. Quantos dos nossos pensamentos se originam em nós? E nossos medos, expectativas, percepções e opiniões são todos nossos? Será que uma parte não pode ter sido implantada na sua mente através de filmes, programas de TV e outras mídias? Quando você está assistindo um filme, por exemplo, sua mente está relaxada e entra rapidamente em estado alfa, a frequência em que o subconsciente fica mais receptivo às sugestões subliminares. O estado perfeito para a sugestão hipnótica. Quando a sua guarda mental está baixa, esse é o melhor momento para implantar informações. Sementes que irão crescer em você e se tornarão suas ideias, suas opiniões. Quantas delas são realmente suas? Outro termo muito usado na propaganda é o termo público-alvo. A propaganda trabalha em muitos níveis. Ela pode ser mais sutil, e as pessoas que prontamente se consideram conscientes disso são os alvos perfeitos, pois já se convenceram, pela mídia, é claro, de que são realmente inteligentes e bem informadas, e já sabem tudo o que deveriam saber. Nossas mentes foram sequestradas. Por passar tanto tempo em ambientes artificiais, atrofiamos nossos instintos naturais, e por isso não pressentimos mais o perigo. Jacques Ellul, um filósofo francês, no seu livro Propaganda, publicado em 1962, argumenta que quando o público está constantemente imerso em um ambiente de propaganda, eles esquecem que aquilo é propaganda e o assimilam como realidade. As mensagens são incorporadas em todos os lugares, nas notícias, filmes, desenhos animados, programas de TV, livros, nas instituições sociais e religiosas. E não temos hoje um vasto arquivo de pesquisas mostrando esses símbolos, números, termos e padrões recorrentes nessas mídias? A informação apresentada nesse vídeo não tem outro objetivo além de educar e alertar a sua mente para as táticas de propaganda e guerrilha psicológica usadas diariamente contra você. As instituições e figuras públicas, com suas declarações e exigências absurdas, a mídia que as propagam e as fazem virar notícia, eles sabem que é um absurdo. Muitas vezes eles sabem que não vai dar em nada, mas não é uma questão de mentira ou verdade. O objetivo aqui não é definir algo, mas criar um teatro grotesco, dramático, te desestabilizar emocionalmente, traumatizando sua psique a conta-gotas, causando assim uma desordem dissociativa que vai trazer apatia, desânimo e, consequentemente, a desistência. Por que você acha que a TV traz tanta morte, sexo, notícias ruins, conflito e caos para dentro da sua casa? Tanto sangue espirrando da tela sobre você diariamente? Existe um motivo para isso. Esse vídeo serve como um reforço, um lembrete para que você tenha sua guarda mental armada contra os ataques psíquicos que você sofre diariamente através da mídia. Existe uma vasta literatura norte-americana a respeito de propaganda e guerrilha psicológica, e selecionei alguns parágrafos para poder ilustrar e elaborar melhor a respeito do assunto. Agora, eu vou ler muitas citações nesse vídeo. Você pode baixar as telas de pesquisa com as citações que aparecem no vídeo no meu Drive. Compartilhem à vontade. Alguns desses livros também estão na minha biblioteca para sua leitura, assim também como em formato de áudio. Pense, à medida que eu for citando, quanto do que está escrito aqui está acontecendo nesse momento no palco político e midiático do Brasil. Vamos iniciar a desprogramação. Do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, escrito 500 anos antes de Cristo. Toda guerrilha se baseia no engano. Portanto, quando capaz, finge incapacidade. Quando ativo, inatividade. Coloque iscas para atrair o inimigo. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tente irritá-lo. Se é arrogante, trata de fomentar seu egoísmo. Se as tropas estiverem unidas, semeia discórdia entre suas filas. De Alan Watt, diálogo de 13 de setembro de 2007.
As técnicas de gerar terror não são novidade para fazer as populações se submeterem. Isso tem sido feito desde os dias da Roma Antiga. Eles eram especialistas nisso, sempre aterrorizando o público e em seguida enviando suas tropas para aterrorizá-los ainda mais, sob disfarce da segurança nacional. E eles tiravam todos os seus direitos, repetidamente. Então, isso é uma ciência denominada vagamente de fascismo. Do livro Sobre a Guerra Política, de Paul Smith, prefácio por James Baldwin, de 1990. Guerrilha é geralmente definida como o emprego de meios militares para promover fins políticos. Outros meios mais sutis, como a guerrilha política, utilizam imagens, ideias, discursos, slogans, propaganda, pressões econômicas e até mesmo técnicas de publicidade para influenciar a vontade política de um adversário. Do Glossário de Estudos de Propaganda e Guerrilha Psicológica, do Departamento de Defesa americano, 1987. Operações psicológicas. Atividades psicológicas planejadas em paz e guerra, que são dirigidas ao inimigo, a públicos amigáveis e neutros, para influenciar atitudes e comportamentos que afetam a conquista de objetivos políticos e militares. Do livro Propaganda, de Edward Bernays, escrito em 1928. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e opiniões das massas é um elemento importante em uma sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo oculto da sociedade constituem um governo invisível, que é o verdadeiro poder dominante em nosso país. Agora esse homem, Bernays, ele inventou a propaganda moderna. Ele era sobrinho de Freud e foi uma das primeiras pessoas a pegar os conceitos de Freud sobre o ser humano e usá-los para manipular a percepção do público. Bernays, nos anos 20, foi o primeiro a convencer as elites e grandes corporações de que eles poderiam manipular discretamente a opinião pública com apelos emocionais, através de slogans, símbolos e imagens. Ele convenceu o público americano com essas técnicas a ir para a Guerra Mundial. O termo relações públicas, neuromarketing, branding e todos esses termos sofisticados criados ao longo dos anos vêm de Edward Bernays, e a sua abordagem se tornou referência para o ramo em todos os seus estágios de aprimoramento. Tem um filme muito interessante de 2012 chamado Branded, que quer dizer marcado, né? E nele há uma espécie de guru de propaganda para as corporações que foi inspirado em Bernays, eu acredito. Alguém que entende a psicologia do público. Esse guru ele está em uma reunião com empresas de fast food, tipo um McDonald's da vida. E nelas eles estão discutindo sobre como mudar a percepção de beleza do público. Fazer a obesidade voltar a ser celebrada, incentivada, e a magreza e saúde ignoradas. Salvando assim a rede de fast food que estava falindo, com o público voltando a consumir seus produtos. E eles fazem isso ao longo da trama usando guerrilha psicológica, criando um evento trágico para cavar uma reação do público. É um filme muito interessante, se você puder, assista. Continuando com as citações. Essa é de um autor de ficção científica, mas como eu já disse, tem mais verdades na ficção do que na nossa realidade. Philip K. Dick, um conto de 1985. Eu espero que eu possa chegar logo. A ferramenta básica para a manipulação da realidade é a manipulação das palavras. Se você definir o significado das palavras, você pode controlar as pessoas que devem usá-las. Do livro Propaganda, a formação das atitudes dos homens, escrito por Jack Zillow, 1962. A orquestração da imprensa, rádio e televisão para criar um ambiente total, continuamente duradouro, torna a influência da propaganda praticamente despercebida, precisamente porque cria um ambiente constante. Jack Zillow, A Sociedade Tecnológica, escrito em 1954. A máquina tende não apenas a criar um novo ambiente humano, mas também a modificar a própria essência do homem. 4 argumentos para a eliminação da televisão, de 1977, escrito por Jerry Mander. À medida que os humanos se mudaram para ambientes totalmente artificiais, nosso contato direto e conhecimento do planeta foi sendo quebrado. Desconectados, como astronautas flutuando no espaço,
não podemos mais saber o que é acima ou abaixo, verdade ou ficção. Essas condições são apropriadas para a implantação de realidades arbitrárias. A televisão é um exemplo recente disso, muito sério, pois acelera bastante o problema. Paul Leinberger, Guerrilha Psicológica, 1948. Propaganda consiste no uso planejado de qualquer forma de comunicação projetada para afetar as mentes, emoções e ações de um determinado grupo para um propósito específico. John C. Clews, Técnicas de Propaganda Comunista, 1964. Para os comunistas, liberdade, democracia, igualdade e, acima de tudo, paz só podem surgir quando o comunismo estiver firmemente estabelecido em todo o mundo. Quaisquer que sejam as forças que se oponham ao comunismo, elas são, por sua própria natureza, reacionárias, antidemocráticas, fascistas, antipopulares e repressivas. Quando nós estudamos o ponto de vista comunista, devemos considerá-las em termos desses valores duplos. Não é dessa maneira que a esquerda e simpatizantes rotularam e sempre estão chamando o presidente Bolsonaro e o pessoal do movimento conservador? Não é assim que eles sempre estão xingando esse pessoal? Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, secretário da União Soviética durante parte da Guerra Fria, em uma entrevista à revista New York Times em setembro de 1957. Assim como o exército não pode lutar sem armas, o partido não pode fazer um trabalho ideológico com sucesso sem uma arma tão afiada e militante como a imprensa. Não podemos colocar a imprensa em mãos não confiáveis. Ela deve estar nas mãos das pessoas mais fiéis, confiáveis e politicamente firmes, dedicadas à nossa causa. Viktor Ferkis, Homem Tecnológico, o Mito e a Realidade, de 1969. Somente a força não é o suficiente para garantir obediência a uma vontade central. É necessário algum grau de aquiescência por parte dos oprimidos, sejam condicionados por propaganda, vigilância ou simplesmente desespero. Joseph Stalin. Ideias são mais poderosas que armas. Não permitiríamos que nossos inimigos tivessem armas. Por que deveríamos deixá-los terem ideias? Discurso de Joseph Stalin, 19 de abril de 1926. A imprensa é a arma mais forte e afiada do nosso partido. Arthur Balfour, Os Fundamentos da Crença, 1895. O poder da autoridade nunca é tão sutil e eficaz do que quando produz uma atmosfera psicológica ou um clima favorável à crença em certos modos de vida, desfavoráveis ou até fatais à vida de outros. Quais são os valores e o estilo de vida sendo promovidos pela grande mídia nas últimas décadas, os quais a população tem copiado à risca? Você diria que são saudáveis? Bertrand Russell, O Impacto da Ciência na Sociedade, escrito em 1952. Acho que o assunto que será de maior importância política é a psicologia de massas. Sua importância foi grandemente ampliada nos métodos modernos de propaganda. E embora essa ciência seja diligentemente estudada, ela estará rigidamente confinada à classe governante. A população não poderá saber como essas convicções foram geradas. Wilson Bryan Key, A Era da Manipulação, 1989. Os segmentos da população mais suscetíveis ao manejo da mídia geralmente acham que pensam de forma independente, crítica e clara, e podem prontamente discriminar entre verdade e falsidade, realidade e fantasia. Essa autopercepção de autonomia é uma ferramenta básica de doutrinação. Pessoas que acham que pensam por si mesmas geralmente não pensam, e quanto mais são pautadas por valores culturais externos, mais vulneráveis são à manipulação. É isso, pessoal. Não quero que o vídeo fique muito longo. Vou deixar vocês com essas citações e também com os links dos livros e para vocês poderem olhar as imagens e também para vocês refletirem a respeito. Mas lembre-se, toda vez que você está na frente do computador, toda vez que você está no YouTube, no Twitter, você está pesquisando sobre política e olhando a situação política no Brasil, lembre-se de que você também está sob ataque. A melhor maneira de se proteger
de manipulação subconsciente é saber como ela funciona. Até o próximo vídeo.